Olá, bom dia, boa quarta-feira para você. Hoje, no nosso Devocional em Família, nós vamos falar sobre o poder de Jesus. E o texto que a gente vai usar para a nossa reflexão dessa manhã, então, será Lucas capítulo 8, do versículo 40 até o final, até o 56. Diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Joia, o texto bíblico então que a gente está trazendo para a nossa reflexão traz duas histórias, duas mulheres. Uma menina de 12 anos de idade, que estava enferma, acamada, com uma doença bem grave. E uma mulher com 12 anos em que vinha enfrentando uma hemorragia. E Jesus então opera nelas a cura espetacular, uma cura milagrosa para as duas. A mulher que estava com uma hemorragia, o texto bíblico diz que ela toca no manto de Jesus e Jesus então se vira para a multidão, ela é curada instantaneamente. Jesus se vira para a multidão e pergunta: quem me tocou? Interessante que ele não vira direto para ela, mas vira para a multidão e faz essa pergunta. Em outros relatos nos evangelhos, a gente vê que Jesus também era comprimido ali, estava no meio da multidão, a turma se esbarrando ali, e que também, em outras circunstâncias, as pessoas tocavam no manto dele e eram curadas. Mas nessa situação específica, Jesus então para e pergunta: quem foi que me tocou? É interessante que Pedro, né, se volta para Jesus e fala: mas Senhor, tá todo mundo aqui te apertando, né? Como é que o Senhor pergunta quem me tocou? Mas aquela mulher sabia que Jesus estava falando com ela. Jesus, será que ele não sabia quem tinha tocado nele? Seguramente Jesus sabia. Eu me lembro, né, falando sobre isso, daquela passagem de João capítulo 1, onde Natanael tem um encontro com Jesus. Natanael, ele é chamado por Filipe. Filipe vai lá onde ele está buscar ele. Fala: vem cá que eu vou te mostrar alguém
aquele em que os profetas e Moisés falaram que viria. Então, Natanael, meio desconfiado, vai com Filipe até lá onde Jesus está. Chegando lá perto, Jesus fala assim, ó, tá vindo aí, esse aí ó, é um judeu temente a Deus, alguém que é comprometido, alguém que é correto. Então, Natanael se espanta e fala assim, mas vem cá, da onde que o senhor me conhece? E Jesus então diz para ele, olha só, ô Natanael, antes de Filipe lá te chamar, eu te vi debaixo da figueira. E então Natanael se espanta, se surpreende com essa resposta de Jesus, dizendo onde ele estava antes mesmo de Filipe o chamar. Jesus sabia quem era que o havia tocado e que dele havia saído poder. Mas a pergunta era para aquela mulher, ainda que não dirigido a ela especificamente, não dirigida a ela essa pergunta especificamente ali, Jesus olhando para ela, virando-se para a multidão, é o que o texto diz, aquela mulher sabia. E diz o texto que ela viu que ela não poderia passar por despercebida. E ela então, ela se expõe. É muito interessante, eu imagino o coração dessa mulher, como que deve ter ficado. Alguém que tinha uma vergonha danada, provavelmente, da sua doença, da sua hemorragia. Porque uma pessoa com uma enfermidade como essa, naquela sociedade, né, ela era considerada uma pessoa impura. Tudo que ela tocasse, quem ela tocasse, ficava impuro, cerimonialmente falando, religiosamente falando. E as pessoas evitavam fazer isso, né, se tornarem impuras por tocar em alguém impuro. Então, ela era alguém que era excluída socialmente. Provavelmente vivia uma vida de vergonha, vivia uma vida em função do seu sofrimento. Muito provavelmente as suas atitudes, seu comportamento era pautado em relação ao seu sofrimento. Aquela mulher vivia muito provavelmente numa angústia, não podia tocar nas pessoas. Eu fico imaginando isso hoje, a gente aqui em quarentena, não pode tocar um no outro, né? Cumprimentar, eu às vezes encontro alguém, não posso apertar a mão, isso é extremamente constrangedor, difícil, né, da gente poder lidar. Imagina uma mulher dessa com 12 anos já, se vendo numa situação como essa. Muito triste. E ela então toca em Jesus, é curada. Muitos outros tocam em Jesus. Então a pergunta de Jesus foi lançada. Ela não precisava se expor. Outros tinham tocado. Alguém podia no meio lá falar: eu te toquei. Mas o fato é que ela entendeu que Jesus estava falando com ela. Jesus estava chamando ela. E ela então se rende, se lança aos pés de Jesus. Eu imagino que uma tonelada saiu da cabeça daquela mulher. De vergonha, de dor, de frustração, de angústia. Ela acabou depositando ali aos pés de Jesus, ao se lançar ali, ao contar para Jesus por que ela tinha tocado nele, o que levou ela até ali. Aquela mulher então é levantada por Jesus. Jesus então diz para ela assim: minha filha, vá em paz, a sua fé te salvou. E lá em Marcos, Marcos complementa narrando dizendo, e viva sem o seu sofrimento. É muito linda essa história, onde Jesus então restaura essa mulher que não tinha uma vida vivida plenamente e dá a ela agora uma perspectiva de vida bem diferente. Mas o texto continua, né? Jesus então ali falando com ela, alguém chega da casa de Jairo e fala para Jairo: a sua filha morreu já. E então você não incomode mais o mestre porque já acabou para você e agora vai cumprir teu luto. Muito provavelmente o mundo de Jairo desabou ali, né? A esperança dele era que Jesus a curasse da sua enfermidade, mas agora sua filha estava morta. Parece que esse é o sentimento de Jairo, né? De descrédito, de desterro. E Jesus ali encoraja ele, né? Diz: olha, não tema, não fica temendo, não fica temeroso com as más notícias aí. Mas tenha fé, creia, ela vai ressuscitar. Então, Jesus se dirige à casa de Jairo e pega a menina pela mão, toma pela mão e diz a ela, né? Menina, levante-se. E ela então se levanta e ela é então milagrosamente por Jesus curada, ressuscitada. Diz o texto bíblico, né, que na verdade ela foi ressuscitada, o espírito dela, versículo 55, voltou e ela levantou-se imediatamente. Muito bem. Duas curas milagrosas. Eu não estou aqui querendo dizer que o Senhor está prometendo curar todas as doenças das quais
as pessoas venham a pedir que sejam curadas ou de todos os seus males. O texto bíblico não traz essa implicação ou esta aplicação. E você não vai encontrar isso em nenhuma parte das Escrituras dizendo que o Senhor promete curar a todos. Aliás, em 2 Coríntios capítulo 12, você vai encontrar lá Paulo falando sobre uma situação pessoal que ele pediu ao Senhor por 3 vezes para que Deus o livrasse. E o que ele recebeu do Senhor foi a palavra do Senhor de consolo, dizendo: olha, a minha graça, Paulo, te basta. E é na fraqueza que a minha força ela é ressaltada. E Paulo, então, ele se vê ali em alegria de ver que o Senhor o respondeu, mesmo não sendo do jeito que ele queria. Então, o que a gente aprende desses textos aqui de Lucas, no capítulo 8? A respeito do poder de Jesus. Jesus fez com aquela mulher que tinha uma vida morta ter uma vida abundante e plena. E fez com que uma menina que havia morrido prematuramente, que havia sido ceifada a sua vida tão precoce, que voltasse a viver. Eu vejo que Jesus aqui, que Lucas está deixando muito claro o poder que Jesus tem de fazer com que mortos que estão vivendo como mortos hoje, em seus delitos, em seus pecados, em suas angústias, em seus sofrimentos, em suas dores, em suas crises, que eles possam ter vida em Jesus. Que deles, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que aquele que crê nele, que dele flua rios de água viva. Que seja um adorador, que o adore em espírito e em verdade, e que viva a vida plenamente com o Senhor. Viva pela fé naquele que é o Filho de Deus. Então, o que Lucas está trazendo para nós é o poder que Jesus tem de fazer com que uma vida vazia, uma vida sem propósito eterno, uma vida que viva sem conhecer os desígnios de Deus, possa viver para Deus de uma forma plena e satisfeita nele. Isso é vida. E também aquilo que o Senhor é capaz de fazer, trazendo mortos à ressurreição. O Senhor Jesus tem o poder da vida nas suas mãos e ele prometeu que vai nos ressuscitar. Isso está em vários textos das Sagradas Escrituras, mas eu queria destacar João capítulo 6, versículo 40, onde Jesus diz claramente: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ó, que benção! Então, Jesus está dizendo que a vontade do Pai é que todo aquele que olhe para o Filho e que creia nele tenha vida eterna. E eu, Jesus dizendo, o ressuscitarei no último dia. Eu espero encontrar com você lá, junto com Jesus, naquele dia em que ele vai ressuscitar mortos, chamá-los novamente à vida. Como fez com aquela menina, disse: menina, levante-se, o Senhor Jesus, eu creio, vai me chamar se eu morrer, e se ele não voltar antes, ele vai me chamar, dizendo: Janderson, levante-se, e eu então estarei com o Senhor Jesus, ressurreto, junto com os meus irmãos que já morreram e que estão aguardando esse dia glorioso da ressurreição de Jesus. Então, assim como Lucas, eu queria destacar esse poder de Jesus, de trazer vida em abundância para aqueles que estão vivendo hoje em função da sua escravidão, do medo, da dor, do sofrimento, e do poder de Jesus também, que é capaz de ressuscitar mortos, fazer com que pessoas que ainda que morram possam reviver pela sua palavra, pelo seu chamado. Você crê nisso, vive essa esperança no Senhor? Eu espero que sim, que você encontre ao Senhor, que você olhe para Jesus, que você atenda ao seu chamado e que você creia nele. Porque a vontade de Deus é que aquele que olha para Jesus, crê nele, tenha vida eterna. E Jesus garante: eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Uma boa quarta-feira para você. Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.